Vamos orar, vamos pedir uma vez mais o socorro do alto. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude uma vez mais, para que esse tempo seja um tempo que Ele mesmo tenha promovido. Nosso maravilhoso Pai, nós não oramos porque nós acostumamos a fazer isto. Nós oramos porque temos a plena consciência da nossa necessidade de Ti, da Tua intervenção nesse tempo. Obrigado pela provisão do doce e amado Espírito Santo, que em nós habita, que em nós se encontra, que entre nós está passeando, que Ele tenha toda a liberdade, que Ele venha realmente trazer a revelação da palavra, que Ele venha abrir os nossos olhos para que possamos ver um pouco mais das belezas de Cristo Jesus. Ó Pai, como nós precisamos do Teu Espírito. Então ajuda-nos por Tua infinita bondade e graça, que o Teu Filho receba toda a glória, honra e majestade, pois a Ele cabe toda esta realidade de adoração. Uma vez mais, ajuda-nos, é o que pedimos nesse precioso e poderoso nome, o nome do nosso amado Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos dar um passo mais dentro daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração como encargo. Deixe-me dizer algumas palavras introdutórias. O mundo não encontrará espaço em nossos corações quando nós estivermos desfrutando de uma vida de comunhão com nosso amado Senhor Jesus Cristo. O mundo não achará nenhum lugar no nosso coração quando nós estivermos aos pés do nosso querido Senhor, pronunciando a Ele palavras de adoração. O mundo não terá nenhuma colocação dentro do nosso ser, se nós praticarmos os frutos que provarão o quanto nós o amamos. O mundo não terá nenhum tipo de lugar dentro de cada um de nós, se verdadeiramente já estamos desfrutando do Seu amor no nosso mais profundo íntimo. Não achará espaço em nós, queridos irmãos, a partir dessa realidade que o Espírito Santo traz em nós, de que nós somos amados por Ele, e de que nós devemos responder a este amor, amando-o com todo o nosso ser. Que espaço o mundo terá em cada um dos nossos corações? Não terá. Isso vai despertar um desejo muito grande no nosso coração, quando estas verdades se tornarem reais. Nós vamos ter um anseio muito grande de viver uma vida de separação. E quando nós ansiamos esta vida de separação e nós nos achegamos a esse amado da nossa alma e dizemos assim a Ele: Senhor, eu quero viver uma vida separada por Ti e para Ti. Ele vai olhar para os meus olhos e com sua face de amor vai dizer o seguinte: então você precisa fazer duas coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Este é o caminho da morte. A única forma adequada de nós vivermos uma vida de separação é através destas duas realidades: negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e irmos após Ele. Então isso vai gerar em nós exatamente esta vida de separação. Isso vai produzir em nós muito mais daquelas verdades que são crescentes. O amor dele por nós vamos conhecendo mais e mais. E nós vamos dando mais e mais a Ele um amor prático. Porque o fruto do nosso amor para com Ele é a reação nossa em obediência àquilo que agrada a Ele. Que nós demos muitos frutos que glorificam o nome dEle. E pela manhã, na segunda parte do nosso encontro, nós mostramos para os irmãos aquelas 5 terríveis táticas
que o inimigo usa para que nós sejamos mantidos prisioneiros neste mundo. Como o irmão há pouco falou aqui, muitas vezes ele nos enche de um trabalho que não procede dele. O legítimo, nós sabemos, é aquele que traga o sustento, traga-nos uma dignidade e traga honra para ele. Além disso, nós começamos a entrar por caminhos que o Senhor não tem a sua bênção. Isso é uma tática do inimigo, manter-nos prisioneiros com excesso de trabalho. Palha, 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 palha. A segunda tática, como foi vista dentro da nossa experiência, é que ele quer de fato que a igreja se torne algo mundano. Ofereça os seus sacrifícios aqui mesmo no Egito. Isso é impossível. A terceira tática, ou seja, você anda um pouquinho além, mas você ainda está conformado com o mundo. Se ele não conseguir trazer a realidade de uma igreja mundana, ele quer trazer pelo menos uma conformação à igreja com o mundo. A quarta tática, ele então vai investir na família. Não, vocês podem servir a Deus, mas deixem as crianças comigo. Com todos aqueles mecanismos malignos de que ele é especialista para manter os nossos filhos cativos, agarrados, sendo cheios de todo o lixo desse mundo. E a quinta tática, ele vai falar o seguinte: não, vocês deixem as suas propriedades sobre a minha responsabilidade. Então isto também tem que passar pela cruz do Calvário. Ou seja, essas 5 táticas, elas sempre estarão sendo uma ferramenta nas mãos de Satanás para atacar a igreja. Mas quais são as 5 táticas de Deus para que nós sejamos livres? Então deixe de dizer para vocês, disse alguma coisa pela manhã e praticamente eu vou repetir o que foi dito. Primeira tática, separação deste mundo. A segunda, andar com o Senhor. A terceira, intimidade com o Senhor. A quarta, ter uma vida de expressão deste Senhor, que consequentemente, a quinta tática do alto é que você vai ser um testemunho vivo dessa realidade. Então, separação, o andar com Ele, uma vida de intimidade, a vida de expressão dele em nós e testemunho. São as 5 táticas de Deus que a igreja precisa aplicar na sua jornada. E assim nós estaremos andando segundo o caminho, segundo o coração dele. Esta é a realidade. Agora precisamos dar um passo a mais nessa noite. Então vamos pegar a nossa Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, verso 11 inicialmente. A palavra de Deus diz assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui aparecem 2 palavras muito importantes para nós que Pedro usa, lógico, pela inspiração do alto: peregrinos e forasteiros. E quando você vai buscar o significado dessas palavras no seu sentido original, você vai encontrar assim várias definições boas, uma palavra, às vezes uma frase, uma sentença completa, e eu selecionei uma para cada uma dessas palavras. Peregrino, uma boa definição para peregrino, segundo o original, é alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Olha que interessante. Alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Então, Pedro, pelo Espírito, está dizendo: vocês são peregrinos. Vocês estão no lugar e vocês não têm direito à cidadania deste lugar. Lógico, por quê? Porque nós somos tirados,
fomos comprados por preço. Lemos ontem o texto, nós morremos para esse mundo e o mundo morreu para nós. Nós perdemos a cidadania deste mundo. Que definição maravilhosa para peregrinos, alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Impressionante. E para a palavra forasteiros, também tem várias palavras, frases, sentenças, quando você busca lá no original, mas há uma que eu selecionei que eu penso que é pontual. Para forasteiros, alguém que reside por pouco tempo na terra. Quando ele é aplicado aqui, forasteiro é alguém que reside por pouco tempo aqui na terra, aplicando espiritualmente a palavra. É alguém que reside por pouco tempo no lugar onde ele se encontra, mas estamos aplicando direto aqui. Esta é a realidade do que somos. Alguém que não tem direito à cidadania, porque nós já perdemos, nós não morremos, e alguém que está vivendo por pouco tempo nessa terra. É assim que Pedro está nominando os cristãos. É assim que Pedro está mostrando que a igreja é e deve ser. Por tudo que tem sido falado, por tudo ainda que temos de realidade na palavra de Deus. Irmãos, como igreja, como santos, nós não pertencemos mais a este mundo. O alto preço que Cristo pagou naquela cruz foi exatamente para nos livrar deste mundo. Enquanto, como foi insistido aqui, enquanto entidade espiritual caída, enquanto sistema maligno, nós fomos libertos, irmãos. Nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo no meio das pessoas, as quais devemos amá-las, servi-las, cuidar. Mas nesse mundo caído, nós não podemos ter nenhum tipo de relacionamento. Para esta realidade, somos peregrinos e forasteiros. Maravilhoso isto. Que texto precioso é este das Escrituras Sagradas. Peregrinos e forasteiros. Agora, deixe-me embalar uma outra pergunta para vocês aqui, das tantas que já foram feitas anteriormente. Qual então é agora a nossa origem? O que é a igreja? Como já foi dito, a igreja são aqueles que foram chamados para fora desse mundo, ekklesia, chamados para fora. O que é a igreja? A igreja tem a sua origem celestial e a sua natureza espiritual. Agora vamos responder com a palavra. Veja só o que o próprio apóstolo Pedro vai dizer como uma definição, como uma exposição daquilo que nós agora somos. A relação do mundo, peregrinos e forasteiros. Agora, versículo 9 desse mesmo capítulo, até o versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Opa, olha a nossa origem aqui. Olha só a colocação que o Senhor faz, pela sua palavra, daquilo que nós somos agora. Somos, irmãos, uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa. Mais do que isso, propriedade exclusiva de Deus. Você, Ezequiel, faz parte desse povo, propriedade exclusiva de Deus. Não é algo que deve mexer no nosso coração, falar, Senhor, louvado seja o teu nome. Fazemos parte, irmãos, desta realidade. Somos parte desta realidade. Esta é a nossa origem. Enquanto que no mundo somos peregrinos e forasteiros, aos olhos de Deus nós já pertencemos a uma realidade espiritual.
espiritual. E tudo aquilo que precisa alimentar a vida da igreja só tem uma única origem: o cabeça, que é Cristo. Vocês sabem muito bem que no Pentecostes, o que aconteceu depois de todos aqueles movimentos lindos e preciosos ali no capítulo 2 de Atos? Então o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam naquele reunir, naquele cenáculo, e acontece todos aqueles movimentos preciosos e miraculosos até. O que aconteceu? Na medida em que Cristo foi glorificado, foi exaltado no mais alto e excelso trono, recebeu todas as glórias de vitória, Ele e o Pai juntamente enviaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 irmãos que estavam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120 irmãos. E na medida em que o Espírito Santo vem sobre eles, eles deixam de ser apenas indivíduos e começam ali a exercer uma nova realidade. Eles são membros de um corpo espiritual, porque ali nasceu a igreja. Membros de um corpo espiritual. Aqueles 120 indivíduos se tornaram 120 membros de um único corpo, cujo cabeça está exaltado no mais alto e sublime trono. E a função do Espírito Santo é trazer todas as realidades do cabeça para a igreja. De onde vem todo o suprimento que a igreja necessita? Dele, do cabeça. Não é o cabeça que sustenta o corpo? É. Então essa é a bênção. Então nós fazemos parte dessa realidade maravilhosa. Um povo exclusivo, uma nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, e poderíamos acrescentar tantas outras coisas. Nós somos o corpo de Cristo. E a única fonte de alimento, a única exclusiva fonte de alimento da igreja, do corpo de Cristo, é o cabeça, o Cristo exaltado. E quem é aquele que transfere essa realidade do alto para nós? O Espírito Santo que em nós habita. Quem traz a realidade de Cristo a nós? O Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Quando Ele vier, não falará de si mesmo, pois tudo o que ouvir, isto falará. Ele me glorificará. Qual é a função do Espírito Santo? Jogar toda a glória na pessoa de Cristo Jesus. Cristo, Ele precisa ser visto na igreja. O Espírito Santo, quando Ele é o centro de uma, vamos colocar, de uma igreja, daquela localidade. Quando o Espírito é o centro, Cristo recebe toda a glória. O Espírito Santo como centro na igreja, Cristo recebe toda a glória. A igreja, entenda o que eu vou falar, ela não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica. Porque o Espírito joga o farol em Cristo Jesus. Esta é a realidade daquilo que nós somos agora. Então, de que origem somos? Exatamente desta origem aqui. E aqui há uma colocação interessante, né? Fala-nos de algo que aconteceu conosco, da realidade que nós nos encontrávamos e agora aquela que nós desfrutamos. É o versículo 9, bem na parte final. Depois de proclamardes as virtudes daquele, aí sim, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Opa! Chegamos no mundo caído onde nós estávamos. Fomos tirados das garras das trevas, do mundo onde Satanás dominava, e fomos levados para a realidade da maravilhosa luz de Deus. Vejamos mais um outro texto a respeito dessa colocação. Antes de 1 Tessalonicenses, por favor, Efésios 5, 8. Efésios 5, verso 8. Nós vamos fazer agora sempre, talvez duas ou três leituras, mostrando que a condição nossa era tal, agora é tal.
Ali acabamos de ver em 1 Pedro a condição de trevas e agora estamos dentro da maravilhosa luz de Deus. 5:8 diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Outrora, dentro do contexto de um mundo caído, de um sistema maligno, éramos o quê? Trevas. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, né? Sois luz no Senhor. Essa é a nossa condição. Então veja que a obra da cruz, ela foi absolutamente linda, maravilhosa. Nos tirou daquele contexto de escravidão da qual nós nos encontrávamos. Pela manhã eu disse, nós fomos arrancados também de nós mesmos, mas arrancados do mundo pela obra da cruz. E aqui nós estamos só olhando em outras formas a mesma verdade. Agora, diz a palavra de Deus, somos luz no Senhor. Colossenses 1:13, por favor. Vejam como que a palavra de Deus, ela explica-se. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. 1:13, já em outra reunião citado, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Novamente estávamos numa condição de aprisionamento, chamado aqui império de trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O que é interessante aqui são os termos, muitas vezes, que o Espírito Santo coloca de maneira proposital. O império é menor do que um reino. O império é menor do que o reino. Então, a palavra fala o seguinte: não, esse mundo caído, ainda que a gente usa comumente uma expressão reino das trevas, mas adequadamente falando, é um império de trevas. O império de trevas é um pequeno reino, porque o reino maior é o reino da luz, é o reino do Filho do amor de Deus. Então, o que o texto está falando aqui, olha a condição que nós nos encontrávamos. Veja agora qual é a nossa realidade. Qual é a nossa grande realidade? E mais uma passagem que também é interessante, aquela que eu gostaria de deixar registrada também, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Veja como a palavra de Deus coloca para nós estas realidades. E aqui há um ponto de acrescentar, né, a o que está sendo dito, porque vós sois todos filhos da luz. Fomos levados para a maravilhosa luz, estamos na luz do Senhor, fomos transportados para o Filho do seu amor, e aqui mostra-nos agora, nós somos filhos da luz. Que preciosidade isso! Então, o que nós mostramos até esse momento? A condição que nós nos encontrávamos, condição de aprisionamento no mundo caído, isso constitui em si as trevas, e fomos tirados, arrancados pela obra de Cristo para a sua maravilhosa luz. Isso é o que? Separação. Separação. A primeira passagem que eu li para vocês, voltem lá por favor, de 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11, e já fizemos, né, a consideração das duas palavras, né, peregrinos e forasteiros. É interessante aqui, se nós fizermos um paralelo com uma outra que eu vou citar agora, e vermos algo que vai tocar no nosso coração. Aqui, a Bíblia está dizendo que
em relação a esse mundo caído, essa é a nossa condição. Ninguém tem mais direito de cidadania que não. Nós não temos. E também nós não somos aqueles que habitam para sempre aqui. Nós estamos de passagem. Isso tem que ficar claro no seu coração, no meu coração. Agora peguem, por favor, para colocar ao lado desse texto, Efésios capítulo 2. Estamos movimentando bem a Bíblia hoje, né? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. E pensem o que nós falamos e o que vamos falar aqui agora. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Opa, aqui já fala que nós já não somos mais estrangeiros e nem peregrinos. Lá diz que naquela condição de mundo nós éramos exatamente peregrinos e forasteiros. Aqui já nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas agora nós temos uma cidadania, que é o concidadãos. Então nós não ficamos sem cidadania. Por que nós não podemos ter uma cidadania neste mundo? Porque nós temos uma cidadania celestial. Veja a obra perfeita de Cristo. Então, nós temos uma pátria. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, lá no livro de Filipenses. Nós temos uma pátria. Nós temos um lugar, nós temos uma cidadania, o nosso nome está registrado. Nós pertencemos a um povo exclusivo de Deus. Nós somos da sua família. Nós somos parte de uma nação santa. Propriedade única dele. Isso é o que o Senhor Jesus fez por você, por você, por você e por mim. É pouco, irmãos. É glorioso. Então, vejam só, quando a gente coloca esses dois textos um ao lado do outro, a gente compreende a força dele. Por um lado, não. Por outro, pera lá, agora escuta, vocês têm cidadania sim, mas não é aquela não. É uma celestial. Irmãos, de que maneira nós vamos viver nesse mundo? Falsificando uma cidadania? Uma carteirinha? Para a gente, não pode. Nós já fomos comprados por preço desse mundo maligno. E fazemos parte de uma realidade celestial. Filipenses, esse texto que me referi agora, no capítulo 3. Capítulo 3, é o verso 20. Filipenses 3, verso 20. Olha Paulo dizendo aos irmãos em Filipos: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra pátria é cidadania, é poliotemai, cidadania. Essa é a palavra. Pois a nossa cidadania está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele emenda uma fala para gerar esperança no nosso coração. Nós estamos aguardando o Senhor. Então nós vivemos com o coração, e deve estar escrito nesse coração, a partir daquele relacionamento de amor que nós estabelecemos, um tipo de Maranata. 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 Nós devemos viver nesse mundo olhando para o céu. Senhor, como disse Margaret Barber, né? Será hoje, Senhor, que o Senhor vai vir? Será que eu vou ter que esperar mais um final de ano, mais um ano, mais um dia, mais um tempo? Ah, Senhor, quanta saudade eu tenho de Ti. Será hoje? Então o nosso coração, ele tem um Maranata. E esse Maranata, ele cresce mais e mais na medida em que aquele relacionamento, ele vai sendo desenvolvido. E o relacionamento sendo desenvolvido, lembra-se, começa a gerar no teu coração um desejo
ardente de separação desse mundo. O mundo começa a perder o brilho, as coisas não têm mais sentido. Não significa que você não vai trabalhar, não vai esmerar, não vai fazer, não vai produzir. Mas você é arrancado desse mundo e você vai olhar para o alto, ainda que você vai servir a todos da melhor maneira possível com amor. Então a nossa cidadania está nos céus e temos aguardado esse Senhor glorioso. A igreja deve aguardar o Senhor. E isso, ou esse tipo de sentimento, cada vez mais vai ser crescente em nós, porque apesar de todas as coisas podem estar muito bem na sua caminhada, na sua jornada, na sua vida profissional, as coisas estão indo correta, algo falta. Falta Ele. Porque Ele prometeu que iria voltar a buscar os seus. Então esse é o nosso desejo, de encontrar com esse amado Senhor Jesus Cristo. Então quando colocamos aqueles dois textos um ao lado do outro, nós temos esta realidade. Por um lado não, por um lado você é um cidadão celestial sim. Você tem uma cidadania. Você tem uma pátria no céu. Isso deve encher nossos corações de gozo e de alegria. Agora, enquanto aqui o Senhor não veio ainda, não fomos a Ele, então, como que nós devemos viver aqui? Então, esse é o ponto final, né? Vamos gastar mais um tempo juntos para mostrar para os irmãos, né? Como devemos viver nesse mundo? Então volte para 1 Pedro, capítulo 2, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Nós lemos há pouco o versículo 11. Eu vou ler o 11 novamente e agora vamos acrescentar o 12. Mas o 11 primeiro. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora só. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha o apelo que Pedro está fazendo para aqueles irmãos daquele tempo, para que eles verdadeiramente tivessem esse espírito de peregrinos e forasteiros, mas que eles mantivessem o exemplar procedimento no meio dos gentios. Isso fala de testemunho, que é a consequência de uma vida de separação. Lembra-se das 5 táticas positivas? Começa com a separação, termina com o testemunho. É assim. É uma vida de testemunho. A vida da igreja. Aquela que está submersa, né? A ponta do iceberg está em cima, mas a base do iceberg está embaixo. Eu estou falando desse oculto. É a sua vida lá no teu trabalho, relacionamento com o patrão, com o empregado, com a sociedade. É ali que você tem que manter um exemplar procedimento. De manhã nós falamos, você e eu somos uma carta. Nós podemos estar mostrando um borrão, as pessoas vão ler um borrão em nós, ou vão ler Cristo em nós. Mas para que Cristo seja lido em nós, lógico, o andar da cruz. Lembre-se daquele diálogo que eu criei aqui. Senhor, eu quero viver uma vida de separação. Pois é, você quer? Então olhe para os meus olhos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Pois é a única forma de nos tornarmos discípulos dele, seguidores dele. Consequentemente, é o único modo que nós vamos manter um exemplar procedimento no meio dos gentios. A vida da igreja está relacionada com a nossa vida lá fora. Isso aqui é o reunir da igreja.
A vida da igreja está lá fora. Infelizmente, a igreja, ela, a partir de especial, na minha concepção, a partir do século, penso século XVIII, quando houve aquele movimento filosófico do iluminismo, a igreja perdeu muito no que tange ao seu testemunho. Até então, por mais de 1500 anos, a igreja tinha um testemunho áureo dentro de toda a humanidade. Não que toda a humanidade fosse cristão temente a Deus, mas os princípios regentes que governavam a humanidade eram cristãos. Tanto a família, como a moralidade, quanto os valores, quanto a verdade. Isso tudo, essas coisas adivinham da realidade cristã, do pensamento cristão. Mas quando, e isso era uma coisa notória, era inadmissível um homem se levantar e falar assim, não existe Deus, não existia essa possibilidade de um ateu. O primeiro ateu surgiu no século XVIII, final do século XVII e início do século XVIII, declarado. Por quê? Porque havia um testemunho. Mas a partir desse movimento do século XVIII, 1789, com o iluminismo, então o que aconteceu? Houve realmente um ataque frontal de Satanás, dizendo o seguinte, Deus não é a explicação das coisas. O homem, a razão é a explicação de todas as coisas. E a igreja nesse meio, na realidade, ela sofreu muitos embates. E era muito presente no meio da sociedade. E com esse ataque, o que a igreja fez? Ela recuou-se para dentro de si mesma, ou seja, e simplesmente, isso invade século XVIII, depois século XIX em especial, o que aconteceu? Os maiores movimentos de envio de missionários aconteceram no século XIX, depois século XX um pouco. E por que aconteceu isso? A igreja se fechou dentro de si e ela começou então a ter a estratégia de enviar missionários. E ela, dentro da sociedade onde ela se encontrava, perdeu a força, perdeu o impacto cultural, perdeu o impacto de vida. Ou seja, a igreja simplesmente ela se tornou um movimento de reunião. A sociedade já não tinha mais o impacto da presença da igreja. Isso aconteceu ao longo da história. E hoje o que nós vemos? Uma dicotomia. Hoje nós temos os guetos religiosos, nós temos os locais de reuniões, as pessoas vão lá, então você pega aquela ideia de pizza e coloca numa dessas fatias a parte religiosa, depois você fala a parte do trabalho, a parte do lazer, e nós encaixamos na nossa vida a reunião. Enquanto que a parte da realidade espiritual deve influenciar todos os segmentos, familiar, trabalho, lazer, relacionamento, testemunho, e nós perdemos isto. Ficamos apenas uma fatia. Chega segunda-feira, bom, agora eu tenho que cuidar da minha vida. As pessoas muitas vezes falam assim, Thomas, ore por favor para a minha vida material, porque a minha vida espiritual está boa. Então ele faz uma dicotomia natural. Não tem separação. É isso que acontece. Então, o que na realidade nós precisamos é resgatar um exemplar procedimento no meio dos gentios. A nossa vida, irmão, irmã, não pode ser separada. Quando nós separamos a nossa vida, nós fazemos do reunir, ou do movimento que nós temos de reunião ponta a ponta, nós somos vulneráveis. O inimigo faz a ciranda na nossa cabeça, porque nós achamos que somos espirituais aqui, mas lá fora fazemos o que desejamos. Não pode. Irmão, nós somos cristãos. Aqui pescando, nós somos cristãos, nós somos cristãos. Nós somos cristãos por todos os lados. Na marcenaria somos cristãos. Não há dicotomia na nossa vida. E isso então precisa ser resgatado no meio do povo de Deus, um exemplar procedimento. Agora a grande questão é nós nos apresentarmos como cristãos.
Eu sempre falei, vou citar minha filha aqui. Eu falei, Jéssica, você vai estudar em Maringá agora. Apresente-se como o seu verdadeiro nome logo de início para que as pessoas te conheçam. Em outras palavras, eu sou cristã. Eu sou cristã. E lógico, dentro dessa expressão, né, tenho valores, tenho escolhas, tem coisas que eu não aceito, tem coisas que eu aceito. Então as pessoas, ela já se posicionou. Assim, lógico, dentro, ela não fez uma reunião, irmãos, o pessoal, quero falar que eu sou cristã, não é isso. Mas dentro de um movimento, as pessoas vão vendo a atitude dela, as escolhas, os valores, o porquê que ela já assim, por que ela não vai em determinados lugares? Por quê? Porque ela tem um posicionamento. Então eu oro a Deus para que ele se mantenha firme nisso. Ela tem dado um testemunho em cima dessa situação. Mas Jéssica, você não vai para a balada? Não, não vou para a balada. Não, isso não é lugar adequado para um cristão. Não vou. Então, qual que é a grande questão? Você precisa se identificar onde quer que você vá. Eu sou cristão. Então as pessoas vão olhar para você com este nome, com essa nomenclatura genuína. Eu sou cristão. Agora tem, como diz as pessoas, tem cristão agente secreto, né? As pessoas vão descobrir de muitos anos depois, nossa, você era cristão? Pois é, eu sou cristão, mas viveu escondido como agente secreto. Então apresente-se com o teu nome. Eu nasci de novo, sou cristão. Eu sou daquele pensamento sim, sim, não, não. Então, se apresente com o teu verdadeiro nome. Ou seja, o teu posicionamento, a tua escolha, o teu valor. As pessoas vão saber, opa, vão perguntar, mas por que isso é assim? Não, porque eu tenho um posicionamento, eu tenho uma postura. Até, desculpe falar mais uma vez dela, assim, e Jéssica, nunca fala porque o seu pai quer. É porque o seu pai quer, seu paizão quer. Lógico, é um pedido meu, mas acima de tudo é a sua experiência que deve falar alto. Então é este o chamado para peregrinos e forasteiros. Um procedimento que vai fazer calar os gentios, de tal forma que eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Esse é o ponto. Vamos ver mais outras passagens aqui. Romanos 14, verso 22. Vamos ver assim em diferentes ângulos esta palavra. Romanos 14, verso 22. Olha que texto precioso. A fé que tens, tem-na para ti mesmo e perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você é um bom discursador, você tem uma boa palavra, você tem um bom ensino, você tem uma boa instrução, mas você é reprovado na sua conduta, você não é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu aprovo que o caminho vai por aqui, mas eu vou por outro lado, eu estou sendo condenado. Isso não é conduta de um peregrino cristão, de um forasteiro cristão, não é. Nós não vamos impactar os gentios sendo hipócritas. Então o Senhor nos dá esse texto aqui para nos exortar também, né, de uma maneira forte, de uma maneira real. Olha só o que Tiago 2 tem a falar para nós. Tiago 2, cheguem lá por favor. Tiago 2... único versículo, versículo 12, ele vai simplesmente ser lido e vai ser interpretado pela própria leitura. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa é a primeira expressão. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Mensagem, mensageiro são inseparáveis.
Então é exatamente essa a conduta que nós, como peregrinos e forasteiros, devemos ter nesse mundo caído. Fomos tirados dele, agora com as marcas da cruz, com a separação, somos enviados a este mundo que é composto dessa população imensa que está inserida nesse mundo caído. Nós devemos então anunciar a maravilhosa luz do Senhor para resgatá-los dessa condição. Então veja que texto precioso. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Simples assim. Simples assim. E é o que a palavra tem a nos exortar. Permito mais alguns textos da palavra. Livro de Efésios, há pouco estivemos ali, voltem lá no mesmo capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós tínhamos lido o versículo 8. Então vem Paulo dizendo àqueles irmãos em Éfeso, que era uma igreja realmente, uma igreja que recebeu tanta revelação profunda do alto, quando Paulo escreveu essa carta, estando preso em Roma. Mas mesmo assim, Paulo faz as suas exortações e chega aqui no versículo 15 a 17, veja o que ele tem a dizer. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Novamente, nós temos uma palavra que nos exorta, nos impulsiona a andar de modo prudente. Prudente. E o andar de modo prudente não é outro senão andar na luz, como filhos da luz, como nós estamos lendo anteriormente. Isto é uma vida de separação. Esta é uma vida que honra o Senhor. Então, vamos somar o que está sendo dito. Peregrinos e forasteiros naquele contexto do mundo significa que nós não temos cidadania aqui, nós estamos de passagem aqui. Não somos desse mundo, acabou. Fomos tirados e por bom preço pago por Cristo naquela cruz. Mas então, qual é a nossa origem? Opa, a nossa origem, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. E emendando aqui, nós somos agora cidadãos dos céus. Nossa, que maravilha! Fomos tirados das trevas para a luz, que bênção! E estamos nesse último ponto que é, então como devemos andar aqui? Qual deve ser a maneira de nós caminharmos aqui? De tal maneira que será, como diz aqui Paulo, de maneira prudente, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo, cuidando do tempo, porque os dias são maus. Cada detalhe da palavra tem a sua importância para o nosso coração. Agora, voltemos para Filipenses, no mesmo capítulo que eu havia citado para você, que é o capítulo 3. Capítulo 3. Agora, cada um de nós, irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma porção dada pelo Senhor. É verdade que todos nós devemos sempre ter no coração o seguinte: Senhor, eu quero mais, eu desejo mais. Mas o Senhor nunca irá requerer de qualquer um de nós nada além daquilo que, como medida, Ele já nos deu. Então, nós devemos, dentro dessa peregrinação, testemunharmos segundo o que temos, nem mais, nem menos. Então, Filipenses 3, verso 16, fala-nos disso. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, nem mais, nem menos. Em outras palavras, ande segundo a luz que você recebeu. Essa é a tua forma de peregrinar nesse mundo.
andar segundo a luz que está no seu coração. Não tente andar na luz do outro. Não tente andar numa luz que não lhe pertence. Ande na luz que cabe a ti. Às vezes nós desejamos que as pessoas andem na conformidade da maneira que estamos vendo, e muitas dessas situações não serão possíveis. Nunca. Muito tempo atrás eu tive uma comunhão com um irmão bem mais velho, assim, velho até de experiência e de maturidade mesmo, sabe? Um irmão que tinha uma luz, realmente, e tem uma luz, e ele estava exortando-me de uma maneira muito forte, em alguns aspectos que nós tínhamos levantado uma comunhão, e ele numa intensidade muito grande, dizendo, exigindo que então eu tomasse as atitudes que ele entendia que eu deveria tomar. Eu falei: irmão, eu só tenho uma coisa a falar para você. Você tem que orar para o Senhor para que eu seja fiel à minha luz. Esta luz pertence ao irmão. E eu não posso tomar essa atitude baseado no que o irmão está falando enquanto não tiver uma clareza no meu coração. Eu só posso andar pela minha luz. E graças a Deus, houve ali as situações, graças a Deus, faria a mesma coisa hoje. Porque se eu tivesse dado um passo segundo a luz daquele irmão, então eu sairia de uma realidade do que eu tinha já ganho pelo Senhor. É muito perigoso. Aí eu fico refém. Então seja fiel à luz que o Senhor te deu, nem mais nem menos. Só não se acomode. Nós não podemos nos acomodar. Senhor, eu quero mais. Não quero permanecer aqui. E o Senhor nunca vai lhe dar vamos dizer assim, um agregar de luz a você, enquanto você não dar um passo de fé naquela luz que você já tem. O Senhor te revelou algo dentro de alguns posicionamentos, então dê um passo. Aí você deu um passo, você recebeu aquela luz. Agora dê um segundo passo, o Senhor vai dando luz após luz. Não é assim que diz sobre a palavra lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os peregrinos de antigamente amarravam aquelas lâmpadas de óleo nos pés para terem as mãos desocupadas e carregar as bagagens. Eles davam um passo, iluminava o próximo passo. Davam um outro passo, iluminava o seguinte. Então é luz após luz, luz após luz. Não era um farol de milha. Era uma luz para o próximo passo. Então, quando você avançar, o Senhor vai dar outra luz para você. É assim que funciona. Mas essa citação, né, de 1 Coríntios capítulo 7, o contexto que aparece essa citação, ele tem a sua realidade aqui, que Paulo está falando a respeito de questões que envolviam o casamento, a guarda da família, enfim. Mas ele chega num determinado momento, ele vai fazer uma menção que é muito mais do que para ser aplicada no contexto anterior, mas é um princípio bíblico. Verso 17, 1 Coríntios 7, 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então isso pode ser visto como um princípio. Ande cada um segundo o Senhor tem lhe distribuído. Então o Senhor distribui a cada um uma medida. Então você não vai nem mais nem menos, vai na medida. É assim que deve ser. Então, de que maneira devemos viver nesse mundo? De que modo vamos andar que vai glorificar o Senhor? É mantendo um exemplar procedimento no meio dos gentios. E somando tudo que foi falado, andando segundo a nossa medida. Assim nós vamos viver uma vida de separação deste mundo.
consequentemente, pulando aquelas táticas, a última divina é: você e eu teremos um testemunho a dar às pessoas que estão à nossa volta. Então que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, o Senhor nos socorra em relação a isto. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, nós em Tuas mãos entregamos a Tua palavra. Desejamos sim, viver neste mundo como peregrinos e forasteiros. Mas, acima disto, queremos viver de tal forma que o nosso procedimento, o nosso exemplar procedimento, possa tocar o coração das pessoas que estão à nossa volta. E assim vão ver a Ti mesmo em nós. O testemunho que importa é a Tua glória sendo refletida através do nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor. Encomendamos Tua palavra e nossas vidas aos Teus próprios cuidados. Em nome do nosso amado Jesus. Amém.